Pode vir aqui, ó. Obrigado. Pode sentar aqui, ó, do lado do Renan aqui, ó. Tem um lugar aqui pro senhor, pode sentar aqui. O Carteira Preta, para quem não conhece, trabalhou no DOI-CODE, não é? DOPS, foi o melhor Departamento de Polícia Social. Por favor. Esse cara aí que me prendeu, viu? Eu nunca trabalhei em nenhuma unidade militar, nunca fui subordinado a nenhum militar. Sou delegado policial, aposentado hoje. Então, tive a honra de trabalhar com o Dr. Sérgio Fernando Prefeitori. Fiquei com ele mais ou menos de 7 a 8 anos, subalterno a ele. Cumpri minha missão e quero aqui aproveitar essa oportunidade, fazer um agradecimento à família Fleury por ter trabalhado com o pai dele. Foi uma honra para mim trabalhar com um delegado de polícia homem. Outra oportunidade agora é agradecer a José Anselmo dos Santos, Cabo Anselmo, pela ajuda que ele nos deu para evitarmos que muita gente fosse morta nesse Brasil. Anselmo nos ajudou. Anselmo, moramos juntos, bebemos juntos, choramos juntos, sofremos juntos. E eu tenho certeza que tudo isso foi válido. Porque a democracia que tem hoje nesse país, parte dele deve ser dessas duas pessoas. Essas duas pessoas que pensaram no seu semelhante, pensaram em ajudar o país e cumprir a missão deles. Lamentavelmente, o Dr. Sérgio faleceu há 40 anos. Eu gostaria que todos estivessem presentes nessa homenagem que nós vamos fazer a ele, simplesmente um agradecimento por ele ter defendido a pátria e defendido a sociedade brasileira. Eu acredito que vai ser uma cerimônia breve, vai ser talvez meio terço, ou só simplesmente 2 Pai Nosso, 2 Ave Maria, para deixar registrado nos anais da sociedade que existe homem ainda disposto a defender o país. Eu acredito que muitos aqui nessa casa têm essa vontade, têm a vontade. Eu vejo aqui pessoas que participaram dos nossos movimentos intervencionistas, nossos movimentos de mostrar à pátria que existe homem ainda aqui dentro. Aqueles que tiverem uma caneta, quiserem anotar algumas recomendações, alguns livros, porque eu sou muito cobrado. Né? O que eu posso ler? O que eu posso ler? Se alguém quiser anotar isso aí, é importante, porque é meu livro de cabeceira também. Eu aprendo muito com isso aí. Né? Tem um livro de um cidadão, chama-se A Minha Verdade. A Minha Verdade. Eu quero deixar claro, esse livro foi escrito por José Anselmo dos Santos, porque falam tanta bobagem dele, do Fleury, e eu também sou obrigado a participar dessa lata de disco que falam mal de mim também, porque não posso fazer. Né? Tem outro livro muito importante, deputado, que se pudesse divulgar muito nas escolas, seria Orville. Isso. O livro Orville é o arquivo, que quer dizer livro ao contrário, Orville. É o livro ao contrário, Orville. É o livro dos arquivos das Forças Armadas daquela época. Lendo esse livro, é grande, 998 páginas. Você tem um arquivo na mão para debater com qualquer pessoa. Tem as ações, tem os assaltos que esses bandidos fizeram, tem as vítimas todas. Essa que está no documentário aqui também hoje, chama-se Orville. A editora é da cidade de Salto. Outro livro muito importante chama-se A Verdade Sufocada.
A Verdade Sufocada. Anote isso aí, porque é a verdade que o coronel Brilhante Ustra escreveu, e foi um herói nosso que escreveu esse livro, A Verdade Sufocada. Interessante que, como eu leio livro de bandido e leio livro dos nossos heróis também, tem um livro de uma moça que foi presa na época, Apoio de Cuba à Guerrilha Brasileira, Denise Rosenberg. Essa senhora, eu tiro o chapéu para ela, porque ela fala a verdade. Ela fala a verdade. Então, nós temos que resgatar a verdade. Muito bem. Tem outro livro, chama-se Olga. Olga. Esse livro, eu não tenho assim o nome da editora, mas foi uma moça que foi serviu um café para alguns comunistas, isso em 1917, uma coisa assim, e ela ouviu a conversa dos comunistas. Ela foi pega ela tinha na época 15 anos, foi executada por uma comissão de comunistas da época, uma reuniãozinha que ela simplesmente, ao servir o café, ela viu uma palavrinha, Olga. Foi morta pelos comunistas, né? E eu percebi que no documentário aqui, eu também não vou me alongar, porque, por causa do horário, passaram algumas pessoas aí que, de fato, fui eu que prendi também, entendeu? Quando aparece aquele cidadão, aquele senhor lá que faleceu faz 1 ano e meio, Carlos Franco Paixão de Araújo, ele foi pego por... Eu peguei ele, eu dei o gogó nele, na gíria policial, na rua Padre Chico, na Pompeia. Nessa oportunidade, ele foi preso e nós não sabíamos o que estava acontecendo. E no interrogatório ele falou assim, vocês não morreram agora porque a minha escolta se acovardou. Depois vou me entender com eles. Então, esses desaparecidos que existem por aí foram mortos por eles mesmos. Por eles mesmos. Eles matavam. Em primeiro lugar, eles faziam o seguinte: prendia a pessoa, o companheiro, interrogava, julgava, torturava, executava e enterrava em local qualquer. E depois veio jogar agora a culpa em cima das Forças Armadas, veio jogar a culpa em cima de quem trabalhou na repressão. Então, essa verdade tem que aparecer. Por exemplo, eu tinha 200 informantes meus também, na época do DOPS, que eu chefiei a delegacia de sindicatos. Luiz Inácio Lula Silva era um cagueta nosso também. Entendeu? Não, é verdade. Isso está na Justiça Federal, pô, está tudo depois. Entendeu? Então são coisas assim. A verdade, eu acredito que agora, deputados, nós vamos ter que resgatar a verdade. Porque a perseguição é grande. Paulinho foi muito massacrado, o Anselmo muito massacrado, eu fui massacrado, mas agora nós estamos aí à disposição de vocês. É só isso que eu queria dizer para vocês. Tá bom? Muito obrigado. O rosto desse aqui é parecido, né, com o que a gente viu no documentário. É familiar. Senhoras e senhores, Renor Oliver Filho. Eu já agradecer ao Douglas pela iniciativa. É muito importante a gente fazer isso não apenas como um momento para compartilhar aqui as visões aqui sobre as impressões sobre o documentário, mas dar um recado, porque o documentário sofreu aí algumas ações de censura. Tenho conversado com o pessoal da produção do Brasil Paralelo, eles agradecem esse tipo de ação, que ajuda a mostrar que existem muito... Bom, acho que o documentário, pelo sucesso que ele já alcançou no YouTube, já mostrou, já deu um recado, já foi passado, que realmente o público viu que isso faz sentido. Essa história contada realmente quer dizer algo que faz sentido, e não... É assim que a gente gosta. Bom, falar um pouco sobre quem sou eu. Eu sou um advogado aqui de São Paulo
e como que eu entrei nessa história. Eu conheci os autores aqui do livro, né? Antes, quando no começo dessa história aqui, eles publicaram, foi lá em 2014, um vídeo no YouTube explicando sobre a existência dos arquivos de Praga e de uma documentação que tratava do Brasil da década de 50 e 60, e a gente, pela internet, começou a se tratar ali e eu me dispus a ajudá-los. Eles procuraram por várias pessoas aqui para ajudar nas pesquisas, ninguém se dispôs a ajudar materialmente ou intelectualmente, e a gente, aqui eu, mais um outro rapaz do Rio de Janeiro, o Laudelino, que é esse que aparece no documentário também, ajudou a administrar a página da Verdade Sufocada, e a gente começou a pesquisar junto com eles, fornecer as informações a partir do Brasil, dos jornais confirmando os fatos que eles encontravam lá. E isso começou a evoluir de uma forma muito rápida, porque a quantidade de materiais e informações que eles iam encontrando lá e a coisa se confirmava aqui, como por exemplo um deputado que discursasse a pedido do Serviço Secreto Comunista, defendendo uma certa agenda de interesse do bloco soviético, aquele discurso prometido pelo aquele deputado era encontrado depois grafado no Diário Oficial, nas notas taquigráficas do Diário Oficial. Então tudo ia batendo. Tudo ia batendo. Isso é apenas um exemplo. Os exemplos aqui são incontáveis. Bom, a coisa evoluiu, chegou ao ponto que falou, precisamos urgentemente colocar isso num livro, porque o material é gigante e a gente precisa apresentar isso para o Brasil. Aí surgiu, em 1964, o Elo Perdido Brasil nos Arquivos do Serviço Secreto Comunista, que não vai esgotar o assunto, porque é quase impossível esgotar o assunto, mas ele vai introduzir a existência dos arquivos e dos fatos que os arquivos trazem à tona para a historiografia brasileira. Bom, e está aí esse livro hoje, mas o livro ele não esgota o assunto, ele tem um panorama bem generalizado do que é o conteúdo do arquivo, ele traz exemplos contando casos muito específicos e para mostrar a importância das informações ali, como por exemplo uma editora, uma revista sendo financiada pelo Serviço Secreto Estrangeiro. Só para esclarecer um pouco que a importância disso, às vezes as pessoas não ligam na questão legal imediatamente, que é a consequência imediata de você estar lidando com um país estrangeiro de maneira, como eles dizem, ocultada. Isso é ilegal, isso tem consequências, isso pode tipificar um crime, entendeu? Traz consequências até eleitorais, a pessoa perde direitos políticos, entendeu? Isso tem consequências. O mero fato de você permitir um auxílio qualquer, uma ajuda material, uma ajuda intelectual de um Estado estrangeiro, de um organismo estrangeiro, isso traz consequências legais. Então a gente pode concluir que as pessoas realmente implicadas com ações naquela época, elas poderiam sofrer essas consequências de cassação de direitos políticos e até mesmo prisão, porque algumas ações configuravam crimes. Então essa é a importância de se estudar esse tema. E ainda mais que esses estados, né, ainda contribui, pior ainda esse quadro, porque esses estados, esses regimes que estão aqui, que a história conta, que esses arquivos contam a história, hoje, atualmente, eles são condenados por crimes contra os direitos humanos. A gente sabe que esses regimes são regimes absurdamente repressivos. Comparar o que aconteceu de 64 aqui a 85, aqui é Jardim da Infância. Não, com certeza. A Tchecoslováquia, que foi apenas um país satélite da União Soviética, ela teve 200 execuções oficiais que se sabe que foi por perseguição política. Então o cara lá que se opôs ao regime vai para a forca, entendeu? Ou vai ser fuzilado. Fora os que foram presos em campos de concentração no interior, em regiões afastadas, sob condições... o cara de repente ficar num lugar onde ele vai ficar doente, num inverno rigoroso, vai morrer. A sentença dele ali, não diretamente, mas indiretamente, ele vai morrer. Como aconteceu nos gulags soviéticos, né? O cara ia para lá para realmente
garantir que ele não fosse voltar. Bom, aí essa pesquisa continuou, a gente publicou o livro em outubro de 2007, foi muito bem aceito, a imprensa, grande parte, silenciou, um ou outro órgão de imprensa noticiou aqui alguns fatos muito relevantes que o livro traz à tona, e a coisa foi desenvolvendo, porque agora só para finalizar, porque senão eu vou continuar falando aqui, eu vou me perder para contar a história. A ação do serviço secreto, lógico, não se concentrava num país só. Entendeu? Era todo o Ocidente. Então você encontra nos mesmos arquivos de Praga, você tem a ação desse mesmo serviço secreto em vários países aqui da América Latina. Descobriu-se que o Uruguai era muito importante. E aí, a partir da pesquisa que começou a se espalhar ali, se desenvolver para o Uruguai, deu origem a um outro livro que vai falar, porque eles... No desenvolver da pesquisa foi mais ou menos assim, encontraram lá a pasta de um cara, entendeu? Esse cara era o agente Rios. Aí foi descobrir que esse cara era o Vivian Trias, ele era o guru do Eduardo Galeano, que é uma figura importantíssima da esquerda. Então, esse cara levou a outros personagens importantíssimos dentro da história do Uruguai, do governo, da sociedade do Uruguai, e deu origem a mais esse livro aqui, que foi lançado pela editora Planeta, em outubro de 2018. Bom, os autores aqui são pessoas, um é um tradutor que trabalhou durante muito tempo no Museu de Auschwitz, é um brasileiro naturalizado polonês, só que assim, é um cara que realmente precisou estudar a história e precisa conhecer a história, porque para ser guia turístico num país desse que tem uma riqueza histórica, que dá a verdadeira importância que merece a história do país, o cara realmente precisa estudar a história e conhece muito sobre história. O outro é um tcheco, também vive na Polônia e naturalizado polonês, e também conhece muito da história, porque viveu toda a juventude durante a Tchecoslováquia socialista e autoritária, que hoje é condenada por crimes contra os direitos humanos. A atual legislação da República Tcheca reconhece que o regime socialista da Tchecoslováquia foi um regime criminoso, o Partido Socialista da Tchecoslováquia foi uma organização criminosa. Então você vê a história que talvez fuja um pouco da nossa realidade, mas para esses países é algo muito concreto. É até absurdo. Nossa, aqui no Brasil vocês podem ostentar a foice ou martelo? Como isso, né? As pessoas estranham lá, ouvindo falar que isso acontece aqui no Brasil. Porque esse é um símbolo mais imediato na cultura deles de algo terrível, um passado muito terrível, certo? Bom, eu não sei se eu tentei apressar aí, mas acho que falei tudo. Antes de passar para o Edson, senhores, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, muito embora, por mais que essa seja matéria federal, né, nós temos aí a ministra Damares passando pente fino nessa questão das indenizações, porém, em âmbito estadual existe um projeto de lei que foi legislado por essa casa em 2007, já peguei por isso aqui na tribuna, que foi autorizado, através dos deputados dessa casa, ao Poder Executivo o pagamento de algumas indenizações em parcela única a pessoas que, de certa forma, foram perseguidas durante a época do regime militar. Então eu abri um requerimento de informações à Secretaria de Justiça para que eles me passem as informações a respeito de quem são essas pessoas que receberam, a quantidade que foi pago para cada uma dessas pessoas, porque nós vamos abrir uma investigação. E caso nós percebamos que esses pagamentos foram feitos de forma indevida, a gente vai querer sim o ressarcimento ao erário. E também eu protocolei um projeto de lei, eu protocolei um projeto de lei que prevê o dia 31 de março como dia de restauração às liberdades democráticas a nível estadual e no estado de São Paulo. Bem como estou elaborando outro projeto de lei. Vai ser feriado? Vai ser feriado? Estou elaborando outro projeto de lei que proíbe homenagens às figuras ligadas ao terrorismo. Então, a gente vai... Para ser sério e passar logo para o Edson, existe um projeto de lei nessa casa que foi protocolado pelo pessoal chamado Memória, Verdade e Justiça.
enquanto eu for deputado, esse projeto não passa. Para concluir, senhores, muitos de vocês me procuraram agora na entrada, né, me parabenizaram, deixaram comigo palavras de carinho, porque semana passada foi uma semana bem agitada, né? Sem chorar. Mas, vamos lá. Gostaria de deixar registrado que diante de um documentário desses, né, que mostraram tantas forças subversivas atuando para conseguir destruir o nosso país, ver o PT, o PSOL e o Partido Comunista do Brasil tentando me derrubar aqui na Assembleia Legislativa é motivo de orgulho para mim. Muito obrigado pela presença de vocês. Entrando a palavra, Edson Salomão. Pessoal, infelizmente o tempo ele trabalha contra a gente. Gostaria de ter um tempo disponível para poder abrir para perguntas, mas nós agendaremos para uma outra data, né? Fica o convite aberto a todos, inclusive os nossos convidados. Infelizmente a casa precisa encerrar os eventos às 22 horas, né? Mas antes de encerrar, não posso deixar de fazer a nossa propaganda também. O nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa, ela não começou agora, começou já há 3 anos através do Movimento Direita São Paulo, tá? Peço que aguardem ainda, porque nós faremos um sorteio de um livro. Quem quiser concorrer ao sorteio de um livro, espere por gentileza. Então, falando do Direita São Paulo, é um movimento de direita conservadora, tá? Que nós já temos atuado há muito tempo aí nas ruas, também com palestras na nossa sede. Fica o convite todos os sábados às 9 da manhã na Rua Vergueiro 2387. A 50 metros da Estação Ana Rosa, todos os sábados nós nos reunimos ali e levamos diversos palestrantes lá para, né, trabalhar vários temas. Inclusive alguns membros de Direita São Paulo bem empolgados aqui conversando, né? Então, é isso aí. Então, para encerrar, antes de encerrar, nós tivemos a gentileza aqui do Renor, ele trouxe um livro para sortear, que é o 1964 Elo Perdido, tá? E por coincidência, tá? A quantidade de pessoas que colocaram o nome na lista, é óbvio que o número é bem maior, foi de 64 pessoas. Então eu vou pedir para o... Então, mas vai ter próximas vezes. Então eu vou pedir a gentileza do Renor escolher um número de 1 a 64, por favor. Não pode ter. Isso. Vou escolher um outro número simbólico, 31 aqui, ó. 31? Tá preto aqui, né? 31, meu amigo Pedro. Aqui é você mesmo, sorteado. Parabéns. Pedro Sinteristas Neto. Não pronuncia o sobrenome dele porque enrola a língua. Mas... Adicional, pessoal, o Pedro ele faz parte do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. A direita ocupando os espaços aí dos conselhos do nosso estado e arrancando aí os comunistas desse espaço. Pedro, meus parabéns. É isso aí, pessoal. Está dado por encerrado o evento, tá ok? Muito obrigado. Até mais.